Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 22 de maio de 2014, uma quinta-feira, 22 graus na cidade de Jaú, 19 horas e 58 minutos agora. Nós estamos então estudando o capítulo 7 deste livro, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no seu item 17, 17ª referência de Kardec aqui é o Código Penal da Vida Futura. Como 17º item desse código, ele diz que o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda uma nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Aqui cabe fazer um adendo, porque como essa afirmação está toda ela dentro de uma frase só, dá a impressão, para quem não conhece a obra de Kardec, de que os sofrimentos físicos também ocorrem depois do desencarne. Vocês leram com atenção? Olha lá. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde esta vida presente ou seja após a morte na vida espiritual. Dá a impressão, não é? Então nós temos que fazer essa ressalva. Ele colocou tudo dentro de uma panela só, porém, quem já estudou a obra na sua sequência natural, sabe que depois do desencarne não resta nada de material no espírito. O sofrimento do espírito é inteiramente moral. Tá? Só fazer essa ressalva para não ficar dúvidas. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu, e em condições escolhidas por ele mesmo, para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Interessante, né? É, interessante e justo, não é? A pessoa ofendeu muito, realmente humilhou, prejudicou uma outra pessoa, nada mais justo que ela, numa outra encarnação, se haver com esta pessoa. E isso explica por que tanta dissidência dentro da mesma família. Porque tanta picuinha, tanto problema, tanto diz que me diz que, tanta aversão, às vezes, de um parente contra o outro, e mesmo entre estranhos, né? E mesmo entre estranhos, a pessoa tem aversão pelo outro sem saber bem por quê, né? E é isso. Como nós temos que reparar as nossas próprias, nos encontrando com a pessoa ofendida, ou humilhada, ou enganada, ou vilipendiada nos seus bens também, tem essa também, né? Então. Hã? Eu faço sempre esse comentário de sexta-feira. Imaginou a gente falando lá na frente, você recebendo as pessoas na secretaria, a grossa dando os recados, a gente aqui estudando doutrina espírita, e o sujeito saber que a gente foi um malandro na outra encarnação. E por certo, isso pode ter muito bem ter acontecido. Não tem problema nenhum. Talvez não na imediatamente anterior, mas numa delas, você pode ter sido um cara mentiroso, malandro, enganador, né?
conquistador barato aí que destruiu famílias, ou uma conquistadora barata que destruiu famílias também, porque há mulheres que se sentem bem fazendo isso, né? Destruindo os lares dos outros, e vão ter que se reaver com isso, né? E eu acho mais interessante de tudo é quando ele começa lá. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Quer dizer, o Criador não fecha as portas para ninguém, para nenhum dos seus filhos. Em qualquer lugar e tempo. Nem a pressa também. Nem a pressa é sempre nossa. Né? Mas isso é lógico, né? Porque parte da pessoa. Ela tem o tempo dela, o então, lugar dela para. Ele está fazendo essas referências, né? No capítulo anterior, ele estuda, né, como são as penas, né, eternas, né, e os benefícios eternos concedidos por Deus na filosofia e outras religiões. Né? Por isso que ele coloca aqui, ele tem que colocar para mostrar que não existe nem tempo nem lugar para o homem se arrepender e se reaver com as leis de Deus. Ao contrário do que pregam as outras. Porque uma vez condenado, é irremissível. Ele não tem como se redimir mais. É condenado e acabou. Em outras palavras, quer dizer, vocês acham que terminou por aqui e não termina não, né? Para reaver, com certeza. Né? Agora, o arrependimento não tem nada a ver com os sofrimentos físicos e morais. Arrependimento são duas coisas distintas. Tem gente que sofre física e moralmente e não é arrependido de nada. Continua dizendo, não acredita em Deus, Deus não existe, pode ser bom para ninguém, ninguém é bom para mim, ninguém faz nada para mim, não sei o quê. Continua repetindo isso, quer dizer, falta ainda o primeiro ingrediente do bolo, que é o arrependimento. Sem esse ingrediente, nada feito. O cara pode sofrer, e se esse sofrimento não tiver um componente do arrependimento e da humildade perante o Criador, de nada vale. É o início. Então, será que a pessoa, né, nesse estágio, ele é arrependido? Acho que para ele não tem um arrependimento. Porque a gente acha que ele sofre daquela situação, mas talvez ele nem sofra, né? Ele sofre. Sofre sim. Então, sofre sim. Porque ele pensa daquela maneira, ele age daquela maneira. Sofre, e Jesus diz assim, sofre dobrado. Ele diz a mim, vinde a mim todos vós que chorais, estáis enfermos e tal, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele prega exatamente isso, a sobrevivência da alma, que o Criador não é um Criador que pune, ele é um Pai amoroso e tal, né? Justamente nesse sentido, porque todo mundo sofre aqui na Terra, assim, indistintamente, não tem quem não sofra, todo mundo sofre. Agora, a medida do sofrimento ela é diretamente proporcional à confiança que a pessoa tem em Deus. Não, mas ele está falando do arrependimento, assim, ele falou que a pessoa que não se arrepende, sofre, pode ser que não sofra tanto assim, porque não entende o sofrimento da mesma maneira de quem se arrepende. Não é verdade. No meu modo de ver, isso não é verdadeiro. Por quê? Sofre e sofre dobrado, porque além de sofrer, se revolta contra o sofrimento, contra a vida, contra Deus, contra as pessoas. Por isso que o arrependimento não tem nem tempo nem lugar. Por isso que não tem nem tempo nem lugar. Às vezes a pessoa cansa, mas não se arrepende. Não abaixa o topete. Não abaixa o topete. Morre e não abaixa o topete. Tem muito disso. Tem muito. Eu conheci gente que com idade, com muita idade, e que era petulante, orgulhoso, vaidoso, prepotente, sofrendo e não admitia o sofrimento, não admitia a crença em Deus, não admitia fazer o bem, não admitia nada disso. Não queria nem saber. Porque independente de ele acreditar em Deus ou não, às vezes as coisas pegam por um outro lado, né? Fisicamente, na vida, né? Tem esse detalhe, né? Que é por aí onde começa a pegar, porque ele sente, ele sofre daquele ponto de vista, mesmo abrindo mão de algumas ideias, mas ele está sofrendo ali, né? De uma certa maneira. Até entender tudo aquilo. Quando os Espíritos falam em arrependimento, eles falam sobretudo em humildade perante o Criador, ou seja, aceitar o Criador como
inteligência máxima maior do universo, aceitar a ele e submeter-se à sua vontade. Quando você fala para uma pessoa que a pessoa tem que submeter à vontade de Deus, eu nem conheço esse cara. Já vi gente falar assim. Eu tenho que sofrer, eu ainda tenho que ué. Você não vê esses compositores, esses compositores que dizem que Deus é um cara gozador, que gosta de brincadeira, me jogou no mundo. Será que é o... Como é que ele chama? Não, quem fez essa música... Aquele cara que é da Tropicália, não. Gilberto Gil? Não, o amigo dele. Caetano? Não, o outro lá. Então, era o senhor tem fita lá. É, o outro lá. Meu Deus. Ô meu Jesus, caramba, tem a irmã dele, a Pitu Miúcha, uma coisa assim, que também é cantora. Olha, não estou lembrando o nome dele agora. Mas é ele que fez essa música. E o Vinícius de Moraes. Chico Buarque. E o Vinícius de Moraes que fala que a vida é uma só, que se fosse duas, ele queria um documento carimbado e assinado Deus e reconhecido reconhecido no cartório, a assinatura de Deus ainda. Esses caras que são os pensadores revoltados contra a vida, né? Não aceitam a potência divina, não aceitam a magnitude de Deus, não são humildes diante do Criador. Aí começa todo o problema do cara, porque ele não sofre menos por isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vai sofrer muito mais. Ele tem inteligência, tem discernimento, ele sabe que alguma coisa está errada e não é capaz de se humilhar perante o Criador. Isso é dobrado. Muito mais, na minha opinião, muito mais do que o dobro. Com certeza. Né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Nem todas as faltas, e aí que o que Kardec fala aqui, que ele aprendeu com os espíritos, para mim, difere em muito aquilo que é pregado nos romances espíritas. Né? Preste atenção, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Ou seja, ele não é, porque ele matou, ele tem que morrer assassinado. Porque ele roubou, ele tem que ser roubado, coisa assim. Pode acontecer isso. Dente por dente. Não é assim. Né? Não é assim. Depende da intenção do espírito ao cometer a falta. E só tem uma falta. O agravo. Né? Olha, nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo seus deveres que foram negligenciados ou desprezados. Quer dizer, o sujeito tem a oportunidade de vir no centro espírita e não vem. Estou cansado, está chovendo, está frio. Né? O cara não quer. Ele não está negligenciando uma oportunidade? Com certeza. O centro espírita dá todas as oportunidades, né? Para a pessoa aprender, se esclarecer, se orientar, fazer o bem, porque ele pode também, no caso da nossa casa, que ele pode transferir esse conhecimento para uma terceira pessoa, auxiliar essa terceira pessoa, ou seja, fazer o bem, porque nós fazemos o bem aqui, nós entendemos que nós devemos praticar o bem dessa maneira, nessa casa espírita. Mas tem casa espírita, por exemplo, onde a pessoa tem oportunidade de levar alimento para quem está sofrendo, fralda geriátrica, fazer visitas. Eu fiz muito disso quando eu frequentava em São Paulo. Quer dizer, a pessoa não está negligenciando uma oportunidade. Quando ela desencarna, ela vai perceber isso. Eu estou citando a nossa causa aqui, porque a gente pode entender com mais facilidade. Mas existem outras, né? Um profissional que não trabalha com responsabilidade, por exemplo, ele está negligenciando uma oportunidade, negligenciando e desprezando a missão que ele recebeu da vida, né? Então ele vai cumprir esses deveres negligenciados e desprezados. As missões em que tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, sendo humilde quando se for orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso,
trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mau, e assim por diante. É dessa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso o seu passado. Quer dizer, ele aprende com os próprios erros. E no erro está a resposta. E é mudando as qualidades, né? Ah? E é mudando as qualidades de uma maneira generalizada e não um detalhe específico do que ocorreu. É interessante que a consciência, que é um pensamento íntimo do espírito, a própria consciência nos conduz à reparação das faltas. A própria consciência. Porque, como a gente sabe, o espírito desencarna, ele se defronta com os próprios pensamentos. E ele começa a pensar naquilo que ele fez, naquilo que ele cometeu de erro, nas suas negligências, na sua falta de responsabilidade e tudo mais. A própria consciência conduz ele para essa situação aqui. Então tem que reencarnar numa família simples, humilde, trabalhar muito e tal. Quer dizer, a própria vida, a própria consciência dele conduz ele a uma vida que vai levá-lo à reparação das faltas, como ele está citando aqui. Não precisa ser nem direta nem objetivamente, mas ele cumpre, né? Porque ele tem que se haver com a própria consciência. É a consciência que cobra. Ele acaba traçando uma meta onde ele possa cumprir isso aqui. Porque tudo isso que ele fala aqui é tudo isso que nós tentamos fazer aqui na Terra. Porque o cara deixar de ser orgulhoso, sei lá, ou deixar de ser prepotente, né? Se ele encarnar numa família rica, amigo, um abraço. Tá desfeito. Ele já começa a falar, ao contrário do espírito que já é humilde. Ele pode encarnar numa família rica que isso não tem peso para ele. Mas eu acho que não pesa para ele o fato dele ter nome e dinheiro. Essa qualidade ele já tem. Né? Ele já tem essa qualidade. Por que ele não poderia encarnar numa família rica? Porque seria uma arma contra ele mesmo, uma armadilha contra ele mesmo. Aquele cardeal que eu estava lendo o livro, que vai concluir agora esse mês, ele ficou 12 encarnações em seguida servindo a igreja. E sempre, porque ele tinha que voltar, ele tinha que testar aquela coisa. Então, mas é a ligação do espírito com a igreja. Mas são outra coisa. Não, na realidade, tem a ver também com isso que a gente está falando. Por quê? Porque se você tem que se reaver com as negligências, com as irresponsabilidades, com as faltas cometidas, você tem que se reaver no meio que você as cometeu. Então, e o espírito protetor dele falando, não vai fazer isso, André, o nome dele, do cardeal. Você vai sucumbir. Não estou pronto. Ia contigo. Ele se tornou livre. Então. Não estou pronto, cadê? Não estava. Não estava. Mas é a experiência do espírito. Agora, um espírito que quer reencarnar para aprender a ser humilde, se ele reencarnar numa família rica. No caso. Nome e dinheiro. Aí pode ser um desafio para ele. Vamos ver se eu aprendi negócio. Tá bom, agora. Se eu estou preparado. Essa situação do padre. Ele vai tá bom. Provavelmente. Pode ser que tenha acontecido isso com ele, não sei. Tá bom, eu acho muito. Para quem tem um pouco de bom senso, e bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu não pediria, eu particularmente, não pediria para reencarnar numa família rica e com um nome, por exemplo, numa cidade como Jaú. Você ouviu o barulho? Você está fechada a porta, não tá? Eu não pediria, não. Por exemplo, uma cidade como Jaú de 120 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Aqui cada um fala, fulano é de família tal, ciclano é de família tal. Não sei o que você não faria? Eu não pediria para reencarnar numa família rica e com nome. Numa cidade, não aqui em Jaú especificamente. Numa cidade, por exemplo, do tamanho de Jaú, ou menor que Jaú, ou um pouco maior que Jaú. Porque aqui em Jaú, por exemplo, estava citando a Jaú, que a gente conhece Jaú, as pessoas são muito mais reconhecidas pelo nome, propriamente, do que pelas suas qualidades, pelos seus méritos. Então, deve ter tentado abrir a porta, mas estava terminado. Eu acho que foi isso. Não, para mim foi bacana. Aqui não é tão fácil, não foi nem lá.
Aí não tem nada. Bom, tem, mas não tem. Não tem problema também não. Gostei, ouviu, né? Não tem problema. Alguém que está estudando junto com a gente aqui, ou entrou para ver o que a gente está fazendo. O fato é que as benesses que a vida pode oferecer, que são os bens materiais, que a vida, ela só pode oferecer duas coisas para a pessoa: ou os bens materiais, ou os bens morais. Os bens morais não se alinham aos bens materiais. Nessa nossa condição, não dá liga um com o outro. Não dá liga. Porque usar adequadamente os bens materiais, são poucas as pessoas que têm essa sabedoria. Pouquíssimas. Eu conheci uma pessoa até hoje que realmente era rico e sabia ser rico, era benevolente, usava o dinheiro dele adequadamente, dava muito emprego e era uma pessoa simples e boa. Um só eu conheci até hoje. Ele é muito difícil na vida você conseguir ajustar essas duas coisas. É muito difícil. Então, naturalmente, a pessoa com um pouco de bom senso, ela pediria para encarnar numa família, de preferência uma família pobre que lutasse com a vida, para ele aprender esses valores do trabalho, normalmente pede um pai rigoroso, firme, austero, para quê? Para ensinar a ele a disciplina, a honestidade, a boa conduta na vida, dar exemplo disso, por isso é fundamental para a gente. Quantas pessoas não vêm de famílias como essa e se tornam homens representativos numa nação, por exemplo? Quantos? Os Estados Unidos está cheio de exemplos desses. Cheio, tem imensos. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Porque você pega os piores gangsters dos Estados Unidos, vieram de famílias pobres. Os piores gangsters. Luke Luciano, grandes nomes aí da máfia dos Estados Unidos, os gangsters dos Estados Unidos vieram de famílias pobres, imigrantes pobres que vieram dos Estados Unidos e se tornaram grandes criminosos, né? Mas vamos lá. Tem uma nota de Kardec. Tem uma nota de Kardec aqui, número 30. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É esta uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda. Entretanto, algumas pessoas a repelem por acharem que seria mais cômodo poder apagar as suas faltas simplesmente pelo arrependimento. Cômodo mesmo, né? Claro que é cômodo. Eu me arrependo, tá tudo certo? Por isso que se considera Jesus como Salvador. É muito mais simples, né? Não como um professor, mas como um Salvador. Eu me arrependo, estou salvo e está acabado. Fim de papo. Na verdade, ele já salvou. Nem precisava, né? Nem precisava. Que só depende de algumas palavras com a ajuda de certas formas. Convictas de que assim estavam livres, verão mais tarde que isso não foi suficiente. Poderíamos perguntar-lhes se esse princípio não está consagrado na lei humana e se a justiça de Deus pode ser inferior à dos homens. Para que se o cara rouba, não é chegar na frente do outro e dizer: senhora, me desculpa, me perdoa, roubei, não queria ter feito isso, estou arrependido, ou se matou e faz a mesma coisa. A lei não vai perdoar ele por causa disso. Ele vai ter que cumprir a pena dele, né? Em consequência do crime que cometeu. Se elas ficariam satisfeitas quando o indivíduo que estivesse arruinado por abuso de confiança se limitasse a dizer-lhes que se lamentariam disso infinitamente. Porque, pois, querem elas recuar ante uma obrigação que toda criatura honesta deveria cumprir na medida de suas forças? Quando essa perspectiva da reparação for introduzida na crença popular, se transformará num freio bem mais poderoso que o do inferno e das penas eternas, pois ela se refere à vida atual e faz compreender a razão das penas por que o homem está passando. Parece que as pessoas não têm essa consciência, mas é mentira. As pessoas, na sua grande maioria, têm sim essa consciência. E é fácil você fazer esse teste. Pega uma palestrinha no centro espírita e fala assim: ó, vamos fazer uma coisa? Vamos pensar numa pessoa bem ruim, Hitler.
e vamos agora fazer uma vibração de ódio contra ele, bem forte, né? Ninguém aceita. Por que ninguém aceita? Porque sabe da lei do retorno, da lei da consequência. Então as pessoas intuem sim, né, essa verdade. As pessoas intuem sim, que não basta só arrependimento. Os espíritos imperfeitos não são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde espiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições até merecerem encarnar-se em mundos moral e fisicamente mais adiantados. Se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação. Gostaram dessa frase, não? Ah? Se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, os ajudará a progredir. Eles estão aí, na espera da oportunidade. É por isso que ninguém reencarna com 13, 14 anos, dá soco na professora, enfia a faca no amiguinho, pega o outro pelo cabelo. Quer dizer, existe um brau é aqui. É o próprio. É o próprio. Eu diria o inferno. Você está me manejando ele, já está dentro dele. Kardec fala isso, aqui é o inferno. É isso. É aqui. Exatamente. Em função do que a gente vê, guerra, violência, mentira, hipocrisia, tem tudo aqui, tudo misturado. Né? O diabo aqui não paga nem para ser, ele perde de todo mundo. Ele perde para todo mundo. Meu pai falava assim: no inferno não tem ninguém, nem preso e nem doente, porque está cheio de médico e advogado. Ele fazia essa brincadeira. Porque é verdade, embora sejam pessoas cultas, bem orientadas, tem muitos, não todos, é claro, a gente não está colocando aqui todo mundo no mesmo caldo, mas tem muitos que não têm, a moralidade deles é desse tamanho, assim, infelizmente. Aliás, poucos advogados você vê espíritas, já reparou? São poucos advogados espíritas, porque advogado, ele é obrigado, dependendo da causa que está defendendo, a ir contra a própria consciência. Ele é obrigado, por força da própria profissão. Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. E então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. Está vendo como a humildade, ela não é ingrediente daqueles que agem dessa maneira? É tudo que a pessoa não é. Pessoa que age dessa maneira é tudo que ela não é humilde. Pode acontecer o que for com ela, não abaixa a orelha de jeito nenhum. Ao contrário. Estão sempre querendo se impor pelo orgulho. Desde o momento em que manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Essa afirmação é extraordinária de Kardec, porque ela dá alento. Ela realmente consola, não é? Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Ela é importantíssima, não é? A gente tem que levar isso na mais alta consideração, porque não existe ninguém no universo que não seja suscetível de progredir e de melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei da evolução, que rege providencialmente todas as criaturas. Rege providencialmente. O que significa isso? Dirige de maneira providencial, né? Ela age
de maneira a conduzir a pessoa para cima, para frente e para cima. Não tem como fugir dessa lei. Essa lei ela age, como eu uso o termo aqui, né? Rege de maneira providencial. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos, hein? Tem o seu anjo da guarda, que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se força a despertar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar numa nova existência o mal que tenham feito. Não obstante, o guia ou protetor age na maioria das vezes de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade e não por força de qualquer constrangimento. Deve agir bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. Se fizer o mal, sofrerá suas consequências, enquanto permanecer no mau caminho. Desde que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus resultados. Observação: seria errôneo acreditar que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser um encorajamento a permanecer no mal, esperando arrepender-se mais tarde. Primeiro, o espírito inferior não vê a possibilidade de um fim para a sua situação. Segundo, sendo ele o artífice da sua própria desgraça, acaba por compreender que dele depende fazer cessar e que quanto mais persistir no mal, mais longa será a sua infelicidade, pois o seu sofrimento durará sempre se ele próprio não lhe puser um termo. Esse seria, de sua parte, um cálculo errado, com o qual se enganaria a si mesmo. Se, pelo contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe fosse negada, ele não teria nenhum interesse em retornar ao bem, pois isso não lhe daria nenhum proveito. Perante esta lei, cai igualmente a objeção referente à presciência. Deus, ao criar a alma, sabe realmente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se praticar o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é o meio de a levar a compreender o seu erro e de a fazer entrar no bom caminho, ao qual, cedo ou tarde, chegará. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falirá, e assim ela já está previamente condenada às torturas sem fim. 21º. Cada um só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. Tem muito político que devia ler isso, né? Uma coisa é sofrer sozinho, né? Outra coisa é você. É muito político que devia ler isso, porque, dependendo da circunstância, o político leva o indivíduo ao desespero e ao suicídio. 22ª. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são mais ou menos idênticas. A punição mais comum entre os que são, sobretudo, apegados à vida material
e negligenciam o progresso espiritual consiste na lentidão com que se processa a separação da alma e do corpo. Olha que importante, né? A pessoa estudar, no nosso caso, a doutrina dos espíritos, e aos poucos ir se desapegando das coisas materiais. Porque uma das punições desta ignorância, né, que dessas pessoas que se apegam às coisas materiais, à vida material, é a demora, a lentidão no processamento da separação da alma e do corpo. E, portanto, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, porque deve ser realmente muito angustiante. E viu? Nós recebemos espíritos aqui que estão desencarnados há muito tempo e estão angustiados com a dor da violência do impacto do carro quando bateu, ficou no meio das ferragens, sente as dores, sente dor no corpo, sente... É claro que todas são sensações ligadas ao pensamento, mas para ele não é. Para ele aquilo é real. Para ele aquilo é como se estivesse acontecendo naquele momento. Não é? Então é angustiante essa situação, angustiante. Imagine, eu fico imaginando como é que se sente um espírito desse, pelo amor de Deus. E, portanto, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração das perturbações que podem então durar até desde meses até anos, entre os que, pelo contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais. A separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. Foi o caso da nossa querida Elétria Ortigosa, viu? Foi o caso dela. Estava terça-feira no trabalho, estava bem, só não se comunicou porque não tinha autorização para se comunicar, mas mandou o recado que falasse para a família, desse o recado para você, e você levasse o recado para a família, que ela está muito bem, que agradece a todos, está excelente, está bem, está excelente, né? É o caso dela. E o pai e a mãe também. Estão muito bem também, né? Quer dizer, a gente se sente feliz, né, em saber que uma pessoa querida, né, cultivou uma vida inteira o bem, né, a responsabilidade, né, sempre foi uma pessoa de família e tudo, e a conquista dessa vida, já imediatamente no momento da morte já recebeu, né, recebeu essa bênção, né, de poder ficar muito pouco tempo perturbado, rápido mesmo. O tempo dela de perturbação foi mínimo. O despertar dela foi rápido e suave, com certeza. 23º item. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos. A gente, olha, nós temos centenas, se não talvez nesses últimos 12 anos, milhares de exemplos de espíritos que se comunicam aqui desse jeito. Muitos, mas muitos se comunicam aqui acreditando estar vivo, com o corpo físico, trabalhando, vivendo na casa deles e tal. Estranho que às vezes a mulher não conversa com ele, o filho não conversa, ele entra em casa e sai do mesmo jeito, e ninguém fala com ele e tal, mas para ele a vida correu do mesmo jeito, não mudou nada. É aquele espírito falando, né? Por quanto tempo que eu fui trabalhar, foi no serviço, voltou para ia para o serviço, voltava. Normal. Como se recorda, né? Do jeito que ele fala aqui. Né? Um fenômeno muito frequente, ele usa esse termo, entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral, consiste em se acreditarem vivos após a morte. E essa ilusão pode se prolongar durante anos, através dos quais eles experimentam todas as necessidades. Olha que interessante. E ele deixou confuso aquele espírito, porque tinha alguns que respondiam a ele. Mas poderia ser mestre de dentes também. Né? Que conseguiu chegar e ainda conversar com ele alguma coisa. No filme Ghost, aquele sujeito que encontra ele na estação de trem lá, metrô, né? Não sei. Metrô. Ele tá
Quanto tempo você tem? Quanto tempo ele está ali naquele metrô ali? Tá, um monte de... Morreu ali, né? Soldado ali, né? Não, na realidade, ele, pelo que dá a entender no filme, ele se suicida. Ele se joga na frente do trem e, como punição, fica no mesmo lugar onde ele cometeu o suicídio. Não é? Eu estou aqui faz tempo. Sim, faz tempo, um tempão que eu estou aqui. Tá. Deve ser terrível, né? Eu fico comigo. Imaginando uma situação dessa, deve ser terrível. Todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Eu não sei a que a gente pode atribuir todas as perplexidades da vida, mas é tudo aquilo que consome o homem aqui na Terra. Preocupação com pagar conta, preocupação com transporte, preocupação com parente, com filho, com amigo. Às vezes eu deixo o filho numa situação, já uma mulher morre, deixa o pai com a filha, aí vem ficar... Já imaginou? Fica um tormento. Aqui tem uma nota da literatura que diz: as necessidades, os tormentos e as perplexidades da vida experimentados nas condições de uma existência fictícia, em que o espírito falsamente representa o corpo material, constitui uma situação bastante dolorosa para o espírito. Foi dela que certamente se originou o dogma do inferno material, com o corpo material mais vulnerável, invulnerável a sofrer sem se destruir. Bom, é muito mais fácil para o homem imaginar o inferno que imaginar o céu, né? Então, fácil conceber o inferno, onde o corpo é consumido e ninguém morre por conta disso. Aliás, se é queimado sem ser consumido. 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Ficar martelando a consciência. Já pensou? Porque, de qualquer forma, por mais cruel que seja a pessoa, matar deve ser uma coisa altamente constrangedora para a pessoa, né? Mesmo que ela não admita, né? Mesmo que ela ache, que ela pense que isso é uma coisa natural, normal, né? Mas deve ser extremamente constrangedora, porque em qualquer lugar em que ele foi, em que ele ouviu falar de Deus, a primeira coisa é os 10 mandamentos que a gente ouve falar. Não matarás. Né? Primeira coisa. Isso cala fundo, viu? Não parece, mas cala fundo. 25ª. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Outros são postos no isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Bom, uma coisa a gente pode fazer ideia. Quando a gente está sofrendo, ou se a gente está sofrendo, duas coisas que a gente gosta de saber invariavelmente. Primeiro, por quê e quando aquilo pode acabar. Não é verdade? A gente quer saber por quê. Se eu estou sofrendo, eu quero saber a razão do meu sofrimento. Né? Se eu não sei a razão, fica uma coisa penosa. Né? E segundo, a gente quer saber qual é a solução que a gente pode dar para aquilo, ou seja, para terminar aquele sofrimento. Né? Se o espírito é punido e ele não sabe nem quando, nem como ele vai resolver aquilo, realmente deve ser pungente esse sofrimento do espírito. Né? Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa. Os males que praticam, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-los entrever a possibilidade de dar por si mesmos um fim a essa situação. Eles ficam impedidos de ver os familiares? Alguns, a circunstância, como ele fala, né? Existem milhares
de modos do espírito ser levado à reparação de suas faltas. Milhares, talvez bilhões, trilhões, sei lá quantos meios, modos, né? Então, a cada um é segundo a sua necessidade. Ele é levado àquelas circunstâncias para aprender com aquelas circunstâncias. Se ele é impedido de ver os familiares, vai saber por que ele é impedido. Pode ser que ele seja impedido porque ele foi um déspota no lar, foi agressivo, né? Amava, mas não dava o amor que deveria dar. Não dava respeito, não dava carinho, não dava atenção, não era responsável com os familiares. Aí, como ele ama, não é porque ele desencarnou que ele deixa de amar. Só que ele ama e é impedido de ver. Aí ele começa a refletir, poxa, eu estava junto e não fiz. Não que eles não estejam ali presentes. Não, pode ser que, nesse caso, pode ser até os encarnados mesmo. Ele seja impedido de ver quem ficou mesmo. De ver quem ficou mesmo. Que é para ele aprender com aquela situação. Está vendo quanto vale a família? Está vendo quanto vale a atenção que você recebia? Está vendo quanto vale o amor dos seus filhos, da sua mulher, ou do seu marido, ou dos seus parentes, dos seus amigos e tal? Vale isso que você está passando. E aprende, é sempre com esse objetivo, né, de ensinar. Vigésimo sexto. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra, ao mesmo tempo que ele é relegado aos últimos lugares. Normalmente, o orgulhoso é um cara de muita grana, ou foi um cara de muita grana, não é? Normalmente, porque tem muito orgulhoso, tem muito pobre orgulhoso também, a gente sabe que tem. Mas o orgulhoso, normalmente, desse orgulhoso que é levado a desprezar e tal, e a humilhar os outros, é o cara que teve dinheiro. Esse é o Zé, né? Esse é o Zé, esse é o... não serve para nada, não tem nada, não tem um gato para puxar pro rabo, não sei o que as pessoas falam, né? Esse cara é que vai ter esse tipo de... certamente esse tipo de experiência aqui. Vai ver à frente dele aqueles que ele desprezava como sendo ralé, como sendo gente da subcategoria humana, sem qualidade, sem nada, despreza negro porque é negro, despreza mesmo as mulheres da vida, considerando que uma prostituta não serve para nada, não é gente, falam assim mesmo, né? Prostituta não serve para nada. Um aleijado, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade locomotora qualquer, despreza essas pessoas também, maltratam essas pessoas, né? A encarnar no nosso mundo, por exemplo, como negro, é uma experiência terrível. Terrível. Mas aqui no Brasil, a gente é bonzinho, né? O brasileiro é bonzinho, né? Que maltrata, que chama, o que põe de apelido, o que, não só apelido, mas o que submete a pessoa à humilhação. Já aconteceu esses tempos atrás com o futebol. Não uma vez, não, vez duas, China. Racismo puro ali na cara. Jogaram uma banana pro rapaz dentro do campo de futebol. Chamaram o cara também de uma... Você vê, num país que é considerado país de primeiro mundo, Espanha, né? País de primeiro mundo, quer dizer, primeiro mundo para quem quer considerar de primeiro mundo, porque moralmente... Só se for do ponto de vista financeiro. Mas normalmente é assim, qualidade de vida que eles consideram, nível de informação, nível educacional, segurança, né? É isso que eles consideram. Nunca se ouviu falar de uma pesquisa que leva em consideração o nível moral das pessoas. Né? Até porque moralidade é uma coisa que fica num plano bem inferior aqui, né? Bem inferior. Quando você fala em moralidade, muita gente fala que você é falso moralista. Você é um moralista barato, eu recebi esse nome. Quando você começa a falar de moralidade, você é um moralista, rapaz, você é um falso moralista. Você é um moralista barato, rapaz. Tem isso. Entendeu? Porque a maioria não leva em consideração a moralidade. Entendeu? O bem agir, o bom, se comportar bem, corretamente, não leva em consideração, não. Ao contrário. É por isso que pululam no nosso mundo os espíritos inferiores.
né? Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler. O cara é hipócrita e vê aberto para todo mundo, para quem quiser ler, a hipocrisia dele. Normalmente o hipócrita é o cara que ele não quer ver, não quer saber de ninguém que saiba aquilo que ele está pensando. Porque o hipócrita se esconde atrás da própria máscara, né? O hipócrita não quer saber. Ele mostra o sorriso para o sujeito quando ele está querendo xingar, né? Esse é o hipócrita. E no mundo dos espíritos não tem como esconder isso. Deve ser terrível o peão, hein? Ele vê aqui, ó, ver trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, não havendo para ele nenhum meio de se esconder ou se disfarçar. Para o sensual, é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Então não tem essa de espírito vem ter relação sexual com encarnados, isso é absurdo. Tem romance que fala isso. Foi citando, né? Não tem essa, não tem como. Não tem como o espírito ter relação sexual ou simular uma relação sexual com encarnados, isso não existe. Para o avarento ver o seu ouro desperdiçado e não poder retê-lo, quer dizer, aquele sobrinho que ele cuidava e tal, largou dinheiro para o peão começou a torrar tudo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo aquilo que os outros sofreram dele. Ter sede e ninguém, terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nem uma só mão amiga virá apertar a sua, nem uma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida, e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a sua morte. Problema, hein? 27º. O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente. Reparar aqui mesmo o mal para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosa será a reparação que tivermos de fazer. 28º. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a vida corporal. Não tem, o cara não vai receber mais do que aquilo que ele merece. Não tem conversa, não tem papo. Você trabalhou durante a sua vida, você foi dedicado, procurou ser bom, procurou melhorar os seus defeitos, é isso que você vai receber da vida. Senão, não tem o que receber. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para espiar e reparar na anterior, passando por novas provas. Mas ele a aproveitará em maior ou menor grau segundo o seu livre-arbítrio. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. Quando ele fala aqui mais penoso, né, nesse caso, né, recomeçar uma nova encarnação mais penosa, é pelo fato de ter que repetir as mesmas coisas. Não é? É duro, né? O cara já sabe fazer continha de somar, mas ele toca fazer a continha de somar outra vez, né? Toca repetir o mesmo assunto outra vez. Aí que a coisa se torna penosa. Dessa maneira, aquele que é muito forte na terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado os seus vícios e a sua inutilidade, pagarão caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dá para entender bem, né, essa afirmação de Jesus agora, né? Dá para entender bem. É nesse sentido, né? O cara fica aí, papo pro ar, não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer fazer nada, tá um ventinho danado. E quando desencarna, vai se haver com isso.
29. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta do retorno ao bem. E a 30 para a gente encerrar. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento, olha como o arrependimento é importante, né? É o start, é o começo, é a partida de uma nova situação. Ali começa uma nova situação. E a reparação, que depende da livre vontade do homem, acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição não se encontram na situação dos antigos condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. Sofrem a doença e frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de cura de que necessitam, mas têm a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico que solicitamente vela por eles. Se eles prolongam os sofrimentos, é por própria culpa. O médico nada tem a ver com isso. Vou pegar esse dedo nas costas. Está chovendo, viu? Gravazinha fininha, própria de frio, né? Provavelmente vai fechar. Paramos aqui. Vamos marcar aqui a 31 para a gente retomar na próxima. Semana que vem um pouquinho mais tarde, Hoje é dia 22/5 de 2014. Na próxima quinta-feira, o horário muda de 7 para 7h30, né? E o término de 9 para 9h30. Desculpe, de 8 para as 8h30 e de 9 para as 9h30. Ao invés de começar às 8, começa 30 minutos mais tarde. São 2 meses, né? Mais ou menos uns 2 meses, não passa muito disso, não. Eu falei garoazinho, mas o que virou? Mas para nós é muito bom, tá lá fazendo falta, né? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso Mestre. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nessa noite. Pedimos ainda, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificar a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.